eu tinha tempo para gravar vídeo, para fazer boas edições, para conversar com o pessoal. Seu trabalho começa a dar certo, você começa a se sobrecarregar demais, vai chegando, não vai ter tempo. Eu acredito que uma hora você vai começar a ter um tempo, ou talvez não, né? Eu não sei, não sei como que vai ser esse processo mais para frente aí. Cara, dentro dos seus projetos digitais, muita gente conhece o Gustavo F. Silva aí, né? Pelo projeto, já, como se fazendo uma ressalva aqui dos meninos, do Sou Cunheiros, né? Que foi um projeto que, através desse projeto, que eu te conheci também. E recentemente, né? Eu acho que o pessoal sabe disso. Eu acho que você deu uma meia afastada do projeto, né? Por questões até de trabalho também. Fala um pouquinho como que foi entrar no projeto, criar o projeto Sou Cunheiro. Não sei se você pode falar isso devido aos seus trabalhos atuais e como que por que saiu, né? Para esclarecer isso para a galera. Vamos lá. O projeto Sou Cunheiro é um projeto, para quem não conhece, é um projeto que ele tem como finalidade dar apoio, suporte e divulgação para azulejistas de todo o Brasil, tá? Então, apesar do nome ser Sou Cunheiro, não é só para o cara que trabalha com cunha. Diferente disso, é para profissional azulejista. O nome Sou Cunheiro é mais uma provocação, foi até uma escolha do Max, a uma certa ofensa. Então, ele pegou uma ofensa que alguém fez para a gente e transformou isso numa marca ali, tá? Então, o projeto Sou Cunheiro, na minha carreira, ele foi um divisor de águas, tá? Então, por quê que eu falo que foi um divisor de águas? Porque, através do projeto, eu comecei a me aproximar de outros profissionais que estavam ali mais avançados na carreira, né? E aí, a gente conhecia, através do projeto, o Max, azulejista, o Fernando Castelém, o Márcio BKS, que são excelentes pessoas, a gente está muito bem, tá? E a gente administrou esse projeto desde 2018, então foram quase 3 anos trabalhando dentro da administração desse projeto. Eu nunca ganhei nada financeiramente falando com esse projeto. Tudo que entrava dentro do projeto ali, por questão de patrocínio, brinde ou coisa assim, ia para dentro do próprio projeto, tá? E esse trabalho, para mim, ele era filantrópico. Eu tinha para mim como um trabalho filantrópico. Eu estava ali para ajudar pessoas. E eu participo ainda do Sou Cunheiro. Eu não estou mais na administração, mas eu ainda participo dos grupos ali como um azulejista comum, tá? Então, é lógico, a gente não consegue, como eu te disse, o WhatsApp para mim, ele hoje é o meu maior pesadelo. Eu não consigo estar dentro dele ali, responder todo mundo, conversar com todo mundo e ainda dar atenção 100% dos grupos ali. Não dá, tá? Por que eu tive que sair da administração do projeto? Eu tive algumas ofertas dentro da minha carreira, eu tive algumas outras prioridades. Então, como eu te disse, era projeto, canal, Instagram, Facebook e obra. Então, assim, chegou no momento que eu tinha que escolher, olha, ou eu continuo com isso ou com isso. Uma dessas coisas vai ter que sair, porque você não está tendo tempo para todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Então, não dá para fazer tudo, não dá para você abraçar o mundo. Você vai ter que, uma coisa vai ter que abrir mão. E o que eu pensei? Eu não posso abrir mão da minha família, tá? Lógico que eu não posso. Eu não posso abrir mão do meu trabalho, tá? Porque se eu abrir mão do meu trabalho, eu deixo de render e a minha família vai passar necessidade. Com certeza. Eu não posso abrir mão das minhas redes sociais, porque se eu abrir mão das minhas redes sociais, eu deixo de pegar trabalho, eu deixo de tocar os projetos que eu toco. Então, ou seja, o projeto, que era um trabalho para mim filantrópico, foi o que eu pude abrir mão, tá? Para mim foi com um pouco de tristeza até, porque foi um projeto que a gente viu nascer, viu crescer e como você mesmo estava na Expo Revestir, em 2018, você viu que é um projeto que tem uma força, né? A gente conseguiu mover e comover muita gente, não só profissional, como fabricante, empresas, né, grandes até. Começou a olhar a gente mais de perto. Então, esse projeto ele cresceu e ficou grande. O que me consola hoje é que eu deixei ele em boas mãos. Os meninos são muito capazes, eles tocam aquilo com uma maestria impecável. Tanto que eu saí do projeto, saí da administração do projeto, e eles estão tocando como se eu nem tivesse feito pauta ali. Eu sei que ficou um pouco mais atribulado para eles, porque eu cuidava da parte, né, que era um pouco mais por trás das cortinas ali, que era a parte administrativa do negócio, né, de repente ajeitar, organizar reunião, cuidar disso, daquilo, outro ali, porque por trás do projeto, o projeto tem a internet, né, que é o aparente do projeto, que é o que todo mundo vê. Mas por trás daquilo ali que aparece na internet, gente, tem um cara que faz as publicações, tem um cara que edita, tem um cara que conversa com os profissionais diretamente, tem um cara que está dentro dos grupos ali passando informação técnica, cuidando, auxiliando, ajudando. Então, assim, eu tive que sair, felizmente, não deu para mim continuar adiante ali na administração. Hoje eu participo somente como um profissional ali dentro. É com enorme satisfação que participo, tá? Não consigo estar ligado direto nos grupos, mas sempre que eu tenho um dia mais folgado ali, eu pego, dou uma conversada com os meninos ali, é muito bom.
E os meninos estão tocando isso com uma maestria impecável. Inclusive, a gente conversa constantemente. Então, assim, para quem pensa que a gente brigou por algum motivo, assim, não foi isso, tá? Foi uma decisão pessoal, por questão da minha carreira, né? Eu tive que escolher entre a minha carreira, a minha vida pessoal e o projeto, e eu tive que dar prioridades, né? Com certeza.